Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Quem quer perseverar? Quem quer perseverar? Só meia dúzia? 1, 2, 3, só isso? Quem quer perseverar? Amém. É na perseverança que se conquista. Fala para o teu irmão do lado assim, ó, é na perseverança que se conquista. Amém, irmãos? Estamos aqui nessa campanha e nós não podemos tratar como mais uma campanha. Precisamos tratar como a campanha. Aquela campanha que vai virar a chave da tua vida. Que vai dar uma guinada nesse processo que você está passando. Em cima dessas duas palavrinhas chaves. Perseverança e conquista. Perseverança e conquista. Perseverança e conquista. Cadê o povo que quer conquistar aqui nessa terra, que quer conquistar no céu? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 3. Você que nos acompanha pela live, sinta-se à vontade também, para você ser alcançado aí pelo poder de Deus. Eu tenho certeza que Deus pode fazer coisa maravilhosa na sua casa, na sua vida, na sua família também, em nome de Jesus. Aleluia. Romanos 5, a partir do versículo 3, apenas os versículos 3, 4 e 5, a palavra do Senhor diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem recebeu o Espírito Santo? Levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. Aleluia. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa noite. Glorificamos o teu nome. Glorificamos a ti, Deus, e te agradecemos pela tua presença neste lugar. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos dá, Deus, o privilégio de podermos ouvir a tua voz. Fala aos nossos corações, que a tua palavra viva possa nessa noite cair sobre a boa terra e possa germinar, Deus, de forma multiplicada, Pai. Nos abençoa nessa noite, fala conosco, Deus, e glorifica o teu nome. Oramos a ti, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Quem quer vitória? Quem quer vitória? Amém. É isso aí, tem que estar ligado, irmãos. Vivemos um tempo muito difícil. E essa campanha ela é bem oportuna. Muito oportuna, porque muitas pessoas estão ficando pelo meio do caminho. Essa palavra perseverança, ela tem perdido o gancho na vida de muitas pessoas. As pessoas têm preferido desistir, não envidar tanto esforço para alcançar alguma coisa, dadas as circunstâncias que muitas vezes acontecem na nossa vida. E esse texto aqui, ele nos endereça uma série de coisas importantes para que nós possamos entender que se nós queremos conquistar alguma coisa, precisamos perseverar. Independente do que esteja acontecendo à nossa volta. Hoje, muitos de nós temos sido transformados como que casas com telhado de vidro. As mínimas coisas já fazem um estrago imenso. E elas dão preferência a desistir no meio da sua caminhada. E esse texto aqui, ele tem uma palavra aqui chave, que é usada na nossa campanha,
Em algumas versões ela aparece como paciência, está aqui no final do versículo 3. Em outras versões, como a Revista Atualizada, aparece como perseverança. Mas no final das contas, as duas palavras, as duas traduções vêm de uma palavra só do original, que tem um significado muito grande para nós, que aponta para a minha e para a tua vida como algo estável, algo constante, como que algo que suporta, que tem tolerância, não é alguma coisa que é volátil, alguma coisa que vai embora por qualquer coisa. O Novo Testamento, ele mostra, através dessa palavra no original, de que isso é uma característica de pessoas que não se desviam do seu propósito. Eu não sei qual é o teu propósito ou o que trouxe você aqui hoje, mas eu quero dizer para você que se você perseverar, você vai chegar lá no final. Vai chegar, irmãos. E nós vamos entender isso aqui hoje, e nós queremos aqui refletir com os irmãos a respeito de conquistas que vêm com a perseverança. Repita comigo: conquistas que vêm com a perseverança. Existem coisas que nós só vamos alcançar se houver perseverança. Só vamos alcançar se nós persistimos. E é interessante, queridos, que a palavra que é traduzida nesse texto aqui de Romanos não é meramente uma perseverança, no sentido de você continuar, você ser constante naquilo que você está buscando, mas é perseverar na perseverança. Sabe, é como muitas pessoas, às vezes, elas até se colocam na condição, pastor Sérgio, de perseverar. Mas parece, eu gosto muito do exemplo que o pastor Sérgio usa do balão japonês, né? Parece que é aquela buchazinha. A perseverança, ela vai, viu, Vivian? Vai diminuindo, daqui a pouco já desistiu. Cadê a perseverança? Foi embora, queimou. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que o que Paulo fala aos Romanos aqui é persistir na perseverança, é ser constante, é ser homogêneo, é não desistir. Cadê o povo que não quer desistir aqui nessa noite? Aleluia! É não desistir, irmãos, independente do que esteja acontecendo com você, é continuar. E aí talvez você me pergunte: pastor, mas por que algumas pessoas elas estão mais inclinadas a perseverar e outras mais inclinadas a desistir? Não é assim? Tem pessoas que você olha, é ou não é? Tem pessoas que você olha e está sempre ali, ó. Está explodindo na direita, né, pastor Romulo? Está explodindo na esquerda, uma pessoa está ali, ó, está constante, está perseverando, está se mantendo estável. E tem outras pessoas que às vezes, com as menores coisas, elas já jogaram a toalha, já desistiram. Por que será que é assim? E eu queria aqui trazer algumas informações para vocês nesse contexto. Algumas informações de alguns estudos científicos. E você vai entender onde eu quero chegar. Um estudo de uma universidade na Pensilvânia, ele procurou trabalhar com pessoas que montavam aquela lista. Sabe aquela lista de ano novo que a gente faz? Quem faz? Levanta a mão. Virou o ano, você começa a projetar uma... Ah, não é só esse povo não. Quem faz? Levanta a mão, seja sincero. Faz aquela listinha no ano novo, meta para o ano seguinte. Ó, tem gente aí que está se omitindo, tem mais. Mas essa pesquisa, ela trabalhou em cima de pessoas que fizeram essa listinha na virada do ano lá, de metas para o ano seguinte. E essa pesquisa, ela chegou à seguinte conclusão, de que das pessoas que faziam essa listinha, projetavam essas coisas para o ano seguinte, apenas 8% conseguiam atingir a sua lista. Repita comigo, 8%. Você sabe o que significa 8%? Imagina que essa pesquisa, hipoteticamente, tenha trabalhado com 100 pessoas. Apenas 8 dessas 100 conseguiram chegar até o final desse projeto.
Você acha muito ou pouco? Pouquíssimo, irmãos. Por que será que isso acontece? 8% foi a conclusão dessa pesquisa. É uma pesquisa baseada em conceitos de neurociência. Essa pesquisa identificou que níveis mais elevados de dopamina, que é também conhecida como a molécula da recompensa, ela estava relacionada com a formação de hábitos das pessoas ao longo da vida, e que um desses hábitos, sabe qual era? O ato de perseverar. Repita comigo, perseverar. Então essa pesquisa, ela mostrou que a dopamina era o combustível que mantinha as pessoas motivadas a perseverar e alcançar determinados objetivos. E aí é lógico que tem uma série de fatores que vão estar em jogo quando essa pessoa decidir perseverar. Mas, segundo essa pesquisa, segundo a neurociência, as pessoas que mais perseveram, elas têm fluindo no seu corpo níveis mais elevados de dopamina, enquanto que os níveis mais baixos estavam nas pessoas que estavam inclinadas a desistir. E aí essa correlação, essa ligação entre perseverança, essa perseverança e a dopamina, mostrou que nós conseguimos fazer com que haja um aumento de dopamina no nosso cérebro. Essa pesquisa concluiu como uma boa notícia, de que nós podemos aumentar a nossa produção de dopamina. Pastor, aonde tu está querendo chegar? Eu estou querendo chegar e agora eu vou trazer uma outra informação complementar. Um outro estudo, em que o título desse outro estudo foi intitulado A Neurociência por Trás da Oração. A neurociência por trás da oração. Esse outro estudo, ele mostrou que a oração ela tem um impacto no funcionamento do cérebro. Você sabia disso? A oração ela tem um impacto. E sabe como é que isso acontece? Enquanto você ora, preste atenção, irmãos, que isso é tremendo. Enquanto você ora, há uma ativação de regiões específicas do cérebro relacionadas à autorreflexão, relacionadas também à empatia. E aí o que acaba acontecendo, queridos? Quando nós oramos, nós acabamos fazendo com que os níveis de endorfina e dopamina venham a aumentar no nosso organismo. Tudo por causa da oração. Então esses dois estudos, eles são complementares, porque um diz que quanto maior a dopamina, mais você persevera. E o outro diz que quanto mais você ora, mais dopamina você produz. Então sabe qual é o recado que eu tenho para você perseverar? Vai orar, irmãos. Ore mais e busque mais a presença de Deus, que você não vai desistir e nem vai ficar pelo meio do caminho. Sabe o que acontece? Às vezes o irmão chega para a gente e diz assim: pastor, eu estou sem força para orar, vai lá e ora por mim. É nessa hora que você precisa orar, para jogar a dopamina lá para cima, você perseverar e chegar no final com a tua vitória. Aleluia! Então entenda isso, irmãos, o nosso Jesus é lindo. Quando Ele nos mandou orar, quando Ele nos orientou a se conectar com o céu através da oração, Ele estava nos dando um instrumento poderoso para a saúde do nosso corpo, saúde da nossa alma e saúde do nosso espírito, querido. A oração, ela pode movimentar a nossa vida, e o final disso tudo vai ser que você vai perseverar, e perseverando as conquistas vão chegar para a glória do nome dEle. Pode ter certeza disso, querido. Então, mudando esses hábitos, e eu louvo a Deus que a igreja está sendo catapultada cada vez mais para o ministério da oração. A Nova Jerusalém, ilha, está cada vez mais mergulhando na oração. E eu digo para você que quanto mais essa igreja buscar a oração, mais ela vai ser perseverante. E quanto mais perseverante, mais conquista vai chegar na tua mão para a glória do nome dEle. Pode ter certeza disso, queridos. Então, não pare de orar.
Não deixe de orar. É através da oração que nós vamos ser perseverantes e vamos alcançar as maiores e as melhores conquistas. Às vezes, nós chegamos, nos colocamos à disposição para realmente ajudar, para realmente fazer, para conseguir. Mas literalmente, irmãos, nós vemos pessoas prostradas, sem força para continuar. E eu digo para vocês, queridos, que problemas todos nós temos. O ambiente, não somente na tua casa, mas eu digo para você, o ambiente no país, ele é desfavorável. E se você ficar olhando para o lado, achando que não vai conseguir, você vai acabar realmente não conseguindo. Mas se você buscar literalmente a presença de Deus, você buscar mais de Deus, você se entregar e se colocar cada vez mais nas mãos dEle, pode ter certeza que você vai ver aonde você vai chegar. Pode ter certeza disso, queridos. O nosso Deus, Ele não perde batalha. Ele não deixa de cumprir aquilo que Ele prometeu. São muitas as promessas dEle para a minha e para a tua vida. E pode ter certeza de que, embora que a circunstância pareça desfavorável, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai, pode ter certeza disso, Ele vai cumprir. E aí, queridos, eu tenho certeza que através desse combustível que é a oração, nós vamos nos tornar mais perseverantes. Eu tenho muitos problemas. Problemas que vocês não fazem nem ideia. Mas o que Deus tem falado comigo é que eu não posso desistir. Eu não posso estar com os meus olhos fitos no problema. Eu preciso estar com os meus olhos fitos no tamanho do meu Deus. E o meu Deus, Ele é infinito, muito maior do que cada um desses problemas. O que eu preciso olhar efetivamente é que o mesmo Deus, e eu gosto muito de falar isso, porque é assim que eu vivo, o mesmo Deus que me ajudou a encarar diversos problemas lá atrás, é o mesmo que continua atuando hoje para me ajudar a passar por essas dificuldades. E é assim que nós precisamos caminhar, e é assim que nós vamos permanecer perseverante, persistir na perseverança, e não tem chave melhor para isso do que a oração. Amém, queridos? E aí eu queria, queridos, entrar aqui em 2 pontos, de forma muito rápida. Poderíamos abordar aqui muitas coisas, mas o que eu queria é abordar 2 coisas em 2 escopos que passam por essas 2 palavrinhas, perseverança e conquista. Primeiro ponto, as conquistas da terra. E o segundo ponto, as conquistas do céu. Repita comigo, as conquistas da terra e as conquistas do céu. Pode ter certeza, irmãos, que muitas são as conquistas que nós temos à nossa disposição. E elas precisam ser alcançadas. Mas nessa terra, a principal conquista, ou uma das principais conquistas que nós buscamos, e todos nós buscamos, não é outra senão o pão de cada dia. Quem tem buscado o pão de cada dia aí? Levanta a mão. Todos nós buscamos o pão de cada dia aqui nessa terra. E desde o início, desde lá do Éden, já lá em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 17, nós vimos que conquistar o pão de cada dia não seria uma tarefa fácil, pastor Sérgio. Depois que a terra foi amaldiçoada e que o homem recebeu aquela sentença por causa do pecado, nunca foi tão difícil se conquistar ou se alcançar o pão de cada dia. Vira para o teu irmão e diz para ele assim: irmão, não está fácil não. Falou? Não está fácil não? Agora diz para ele: mas Jesus é comigo. Aleluia! E isso nós não podemos esquecer, queridos.
Não podemos esquecer, porque embora que a tarefa não seja fácil, nós precisamos viver na dependência de Deus. Certa vez Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 11, na oração do Pai Nosso, tem uma frasezinha bastante interessante, em que ele nos orienta a pedir isso para o Pai. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Repita comigo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Precisamos viver na dependência de Deus. Mas não é simplesmente, irmãos, achar que Deus vai derramar e que tudo vai acontecer. Mesmo para alcançar o pão de cada dia e vivendo na dependência de Deus, você precisa ser perseverante. Sim ou não? Vai e acha que vai cair na conta sozinho, né, Jéssica? Não vai fazer salgado, não vai fazer nada e vai cair na conta. Deus te abençoa, abençoa, mas se você não perseverar, não vai acontecer nada. As coisas, elas são correlacionadas. Sabe como é, irmãos? Imagina a seguinte situação, ou a seguinte ilustração. Imagine que Deus tem algo para te dar, está nas mãos dele, ele está diante de você. E aí Deus, ele estende as mãos com aquilo que ele vai te dar, mas você permanece com as mãos abaixadas, você não estende as suas mãos para pegar, ele já te deu, mas você não conquistou, sabe por quê? Porque você não perseverou em ir buscar. E é assim que acontece muitas vezes, Deus está derramando na tua vida, mas você não está conquistando nada, porque está faltando perseverança. Você precisa esticar a mão e permanecer com a mão esticada, até a hora que aquilo que Deus tem na mão dele vier para a sua, e você glorificar o nome dele. É assim. Precisamos perseverar. Mas tem muita gente que às vezes, Deus está diante dele, abrindo a porta, pronto para derramar, mas a pessoa está lá estática, inerte. Já jogou a toalha, já desistiu, perdeu a bênção, perdeu a vitória. Mas aqui tem um povo que está pronto para estender a mão e para receber o melhor de Deus, para a glória do nome dele. Onde está esse povo aqui? Levanta a mão para o céu e dá glória a Deus, aleluia, aleluia. O nosso Deus, ele é fiel, irmãos, ele é fiel. Eu me lembro exatamente, sabe do quê? A respeito da perseverança na dependência de Deus. Vocês lembram quando Deus enviou o maná no deserto para o povo de Israel? Muitas vezes nós imaginamos que foi uma coisa muito fácil. A comida descia do céu, vinha, mas caía na boca de alguém? Caía, sim ou não? O que o povo tinha que fazer? Ele tinha que ir lá e recolher todo dia. Requer esforço, requer perseverança e obediência. É assim que o Senhor, ele abençoa o seu povo. Ele abre a janela, ele abre a porta, mas o povo precisa ir adiante, precisa perseverar para poder conquistar. Aleluia! Onde está o povo aqui que quer conquistar o melhor de Deus aqui nessa terra? Aleluia! É por aí, irmãos. Eu me lembro também, queridos, daquela viúva, a viúva de Sarepta. Quem lembra? Quando ela foi visitada por Elias, aquela mulher, ela falou que o que ela tinha em casa era apenas para ela preparar um bolo para ela comer e o filho comer, era a última refeição, e ali ela iria esperar a morte. Mas é tão interessante, queridos, que aquela mulher, ela foi visitada por Deus de tal forma, que pelo fato dela ter perseverado na obediência, ela foi sustentada de forma milagrosa. E aí pode parecer algo muito fácil, mas não foi fácil não, irmãos, porque ela recebeu uma promessa de Deus, mas ela teve que perseverar, preparando algo que não era mais para ela, agora era para o profeta. Requereu esforço, requereu dedicação, requereu trabalho, requereu perseverança para que a bênção pudesse alcançar a sua casa. Foi assim com ela, foi assim com o povo de Israel, e pode ser assim com o povo que está aqui nessa noite para receber o melhor de Deus na tua vida. É assim, irmãos. Precisamos perseverar e não apenas nos escorar com a promessa, nos escorar nas promessas que Deus fez para a minha e para a tua vida.
Você precisa sair do teu lugar. Deus falou que vai fazer, então sai. Vai adiante, vai em frente, porque Ele é contigo. Vai conquistar o pão de cada dia, porque eu tenho certeza que Deus, Ele tem o melhor para mim e para você. Nesse contexto, nós devemos sim perseverar na oração, perseverar com confiança de que Deus, Ele vai prover o melhor para mim e para você, mesmo no tempo de escassez, mesmo no tempo da falta, mesmo que esteja faltando, Deus, Ele vai prover, mas você precisa perseverar. Você precisa perseverar. E tem muita gente desistindo no meio do caminho. Tem muita gente ficando pelo meio do caminho. Não perca a oportunidade que Deus está te dando. Ele já liberou para você, então vá até o final. Porque se você quer conquistar, você precisa ser perseverante. Fala para o teu irmão do lado assim, meu irmão, seja mais perseverante. Seja mais perseverante. Precisamos sim ser mais perseverantes. O segundo ponto que eu queria abordar aqui, falamos da conquista da terra, rapidamente, só para nós entendermos que se nós quisermos alcançar alguma coisa aqui nessa terra, embora que haja promessa sobre nós, você precisa trabalhar, você precisa buscar, você precisa conquistar, você precisa perseverar. Não importa, é no ministério, é na sua família, é no seu casamento, é no seu trabalho, não importa onde, seja perseverante. Mas nós não podemos deixar de falar a respeito das conquistas do céu. E a maior conquista que nós podemos ter no céu é a nossa eternidade com Deus. Essa é a maior conquista. O céu está sendo preparado para mim e para você. Quem crê? Quem crê? Ele está sendo preparado, irmãos. E às vezes a gente fica tão entranhado nessa terra, às vezes até realmente acredita nas promessas de Deus a respeito das conquistas da terra. Às vezes até somos efetivamente perseverantes nas conquistas da terra. Mas também, às vezes, a nossa dedicação ela é tão grande que acaba comprometendo a nossa busca pelas conquistas do céu. E precisa haver um equilíbrio, porque Deus tem para você conquista nessa terra, mas Ele tem um céu aguardando você, que é a maior conquista que o cristão pode ter. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Então levanta a mão para o céu e glorifica o nome dEle, porque Ele está lá, Ele está lá, Ele está lá preparando morada, Ele está lá preparando morada, e Ele falou que um dia viria nos buscar, aleluia! Cadê o povo que está aguardando? Cadê o povo que está esperando? Esse dia está chegando, está muito breve. Em breve as trombetas vão soar e seremos arrebatados e nos encontraremos com Ele nos ares e iremos morar eternamente com Ele. Aleluia! Oh, glória a Deus! Essa é a maior conquista, irmãos. Essa é a maior conquista do céu. É a nossa eternidade com Deus. E aí, queridos, eu queria ler um texto que se encontra lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. 2 textos, eu vou ler aqui rapidamente. Apocalipse 2, 10 diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. E aí vem a frase-chave: sê fiel até a morte, ou até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso só é para quem é perseverante. E cadê o povo perseverante aqui nessa noite? Aleluia! Isso é só para quem é perseverante, irmãos. É a coroa da vida que te espera. Não perca esse foco, persista na perseverança das coisas da terra, porque a conquista vem, mas também persista na perseverança das coisas do céu, porque há um céu que nos aguarda, aleluia.
Tiago capítulo 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E quem ama ao Senhor, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus, sinaliza para o céu que você está aqui nessa noite, aleluia. Nesse contexto, precisamos perseverar com fé, irmãos. Fé é uma coisa que, na vida de muitas pessoas, tem sido tão difícil. E eu gosto muito, eu acho bastante significativo, quando o escritor aos Hebreus, ele escreve lá em Hebreus 11:1, a definição de fé. Quando ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É você ter base para algo que não chegou. Quando ele fala que é a certeza de coisas que não se veem. Ou seja, você não está aqui ainda, mas eu já estou vendo, eu já recebi, mas não chegou ainda. Isso é fé, irmãos, e nós precisamos colocar isso em prática e precisamos ser perseverantes na fé. Sabe por que muitas coisas não acontecem mais no meio da igreja contemporânea? Porque a fé foi minguando ao longo da sua história. Na igreja primitiva, as coisas aconteciam com uma facilidade muito grande, sabe por quê? Porque Deus olhava e encontrava fé, e hoje parece que nós estamos mais céticos. Aonde estão os paralíticos andando? Os cegos enxergando? Aonde estão os surdos ouvindo? Isso não pode ficar lá atrás. Porque a igreja começou lá, mas ela está terminando nesses dias, porque Jesus já está voltando para buscar a sua igreja. E para isso nós precisamos de fé, precisamos acreditar, precisamos ter a certeza de que nesse contexto nós vamos realizar ou vamos alcançar a maior conquista que eu e você podemos ter, que é morar eternamente com Deus. Essa hora está chegando, irmãos. Esse momento está bem próximo. O cenário do mundo está sendo construído. Está tudo sendo preparado. E logo, logo. E eu digo para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Se prepara. Corra para entregar a sua vida para Ele. Porque logo, logo, Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E se você não tiver um compromisso com Ele, uma aliança estabelecida com Ele, você fatalmente vai ficar de fora. Então corra para os braços de Jesus e dê essa oportunidade para si mesmo de, sendo perseverante, conquistar o céu. Quem crê, dá glória a Deus. E aí, irmãos, eu preciso citar o apóstolo Paulo falando a Timóteo na segunda carta que ele escreveu, lá no capítulo 4, no versículo 7. Quando ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que Paulo estava falando aqui era literalmente que ao longo da sua vida ele foi perseverante. E por ele ser perseverante, ele estava conquistando aquilo que ele mais queria. Ele estava conquistando o céu. Ele estava colocando as suas mãos naquilo que era mais precioso para ele, e foi a base de toda a sua pregação. A maior conquista do cristão é a eternidade com Deus. E nós não podemos fugir disso. A maior conquista que você tem não está na terra. A maior conquista que você tem não é o carro, não é a casa, não é nada do que você vê aqui. A maior conquista que você tem é o céu, que Jesus disse que ia preparar lugar para você. Então se alegre com isso, porque a redenção, ela está muito próxima. Mas para que nós possamos chegar lá, nós precisamos ser perseverantes, precisamos ser fiéis, precisamos estar literalmente persistindo na perseverança.
Não é naquela oscilação, queridos. Mas é tendo a certeza de que quando ele voltar, Carlinhos, o seu lugar aqui na terra vai estar vazio, porque você vai estar ocupando o lugar que ele preparou para você lá. Quem crê, levanta a mão para o céu e começa a glorificar esse Jesus que está fazendo obra para mim e para você lá no céu. Porque ele falou que foi preparar morada e prometeu que um dia iria voltar para nos buscar. O que eu e você precisamos fazer, queridos, é não desanimar diante das tribulações. As tribulações, elas vão acontecer. Eu sinto muito em falar para você, elas vão continuar. Você vai continuar sendo atribulado nessa terra, perseguido, você vai continuar sendo provocado, mas você pode ter certeza de uma coisa: se você for perseverante, o melhor lugar está preparado para você. Aleluia, aleluia! Firmes na presença de Deus, convictos de que a vida eterna, ela está bem próxima, e o nosso tempo nessa terra, ele está terminando. Nós não fazemos parte deste lugar, nós não fazemos parte dessa terra. Papai está voltando para vir buscar a sua igreja. Aleluia, aleluia. Pode ter certeza disso, queridos, pode ter certeza disso. Hebreus capítulo 10, versículo 36, eu já estou terminando, tá, pastor? Hebreus 10, 36 diz assim: porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Só alcança a promessa quem é paciente, quem é perseverante, quem insiste, quem persiste em permanecer ali, independente do que esteja acontecendo à sua volta. Pode ser, o vento pode bater para um lado, o mar pode bater do outro, mas olha para cima, porque a tua vitória está chegando. Aleluia! E esse texto aqui de Hebreus 10, 36... você pode substituir também essa palavra paciência por perseverança, porque essa mesma palavra no original é exatamente a mesma palavra do texto que nós lemos lá no início, o texto de Romanos. É exatamente a mesma palavra, é você persistir na perseverança, e quem persiste na perseverança alcança a promessa, conquista do Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para concluir, queridos, eu quero dizer para você o seguinte: que a perseverança, ela não é apenas um esforço humano. Não basta você chegar e decidir perseverar. Porque se você simplesmente decidir perseverar naquilo que você pode fazer, provavelmente você vai ter grandes tropeços. Mas quando você decide perseverar em cima daquilo que Deus te prometeu, em cima daquilo que Deus está te orientando, em cima daquilo que Deus está te conduzindo, pode ter certeza que o seu caminho vai ser trilhado de glória e a conquista vai vir em nome de Jesus. Muitas pessoas às vezes querem perseverar achando que elas podem porque tem um braço forte, porque tem condições de fazer. Isso é só o início. Isso é só o início, porque na verdade, você até pode, mas se Deus permitir, o teu poder vai todo embora. A tua possibilidade, ela se esgota. Tudo aquilo que você achava que podia fazer, você já não faz mais. Mas nós precisamos persistir na perseverança, sempre focados na dependência de Deus. Onde estão aqueles que dependem estritamente da presença de Deus? Levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. Aleluia! 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9 diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa palavra aqui é uma palavra que só tem significado na vida daqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Porque você só vai poder e conseguir passar por tudo isso se o Espírito de Deus for contigo. Não tem como, queridos.
não tem como conquistar nada se nós não estivermos na dependência dele. As conquistas que vêm da perseverança, elas são preciosas, sim. Mas as maiores conquistas que vêm pela perseverança são as conquistas eternas. São as conquistas proporcionadas pelo poder de Deus e pelas suas promessas na minha e na tua vida. Então, queridos, não desista. Deus, Ele vai suprir a minha e a tua necessidade. Deus, Ele vai garantir para mim e para você morada lá no céu, mas nós precisamos perseverar. O nosso maior desafio, querido, é ser perseverante. Fala para o teu irmão mais uma vez, seja perseverante. Continue, querido, é você mesmo, continue buscando a presença do Senhor em oração. E nós vimos aqui no início os benefícios que a ciência já descobriu que a oração faz para nós. Ore, se você orava, ore mais. Se você está com dificuldade, está sem força para caminhar, está querendo desistir, não adianta você chegar e simplesmente pedir oração, não. Você precisa orar. Porque nós vimos aqui que se você orar, quanto mais você orar, mais força para continuar você vai ter. E mais próximo da sua conquista você vai chegar. Por isso o pastor já lançou o desafio aqui. Dia 27, 3 horas da tarde, vem orar. Vem orar. Está difícil, está doendo, está batendo? Vem orar. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Seja perseverante, querido. O apóstolo Paulo, ele escrevendo também para Timóteo, no capítulo 1, no verso 12, a parte final, ele diz assim: porque eu bem sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Isso é fé, isso só acontece na vida de quem tem fé, isso só acontece na vida de quem acredita. Então você tem que olhar para o seu problema e você não se importar se a dívida é grande, se o problema é material, se o problema é saúde, se há conflito no casamento, se há discórdia na família, não importa o tamanho do problema, olha para o tamanho do teu Deus, coloca na mão dele e avança, persevera em oração, e eu tenho certeza que Deus vai fazer algo tremendo na tua vida. Da última vez que nós pregamos aqui, eu preguei em cima de um texto lá em Romanos, capítulo 12, versículo 12, em que o final, o apóstolo Paulo recomenda aos romanos: perseverai na oração. Repita comigo: perseverai na oração. E aí, baseado no que nós aprendemos aqui essa noite, nós entendemos que essa recomendação de Paulo gera um ciclo. Porque quanto mais você persevera, mais você ora. E quanto mais você ora, mais perseverante você fica. E aí a bênção de Deus vem e a conquista chega para a glória do nome dele. Então, perseverai na oração. Como o salmista. O salmista, ele foi perseverante. Ele deu um grande exemplo de perseverança lá no Salmo 126, versos 5 e 6. O texto diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Eu quero dizer para você que você pode até estar caminhando com dificuldade agora. Você pode até estar carregando um grande peso, a tribulação pode estar sendo grande, mas você tem promessa de Deus, então persevera, que lá no final, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé, dando glória a Deus. Eu queria já chamar o pastor Sérgio aqui, mas eu queria falar uma última coisa para você, queridos, antes do pastor Sérgio estar nos conduzindo em oração. Preste atenção, irmãos. Seja perseverante. Seja perseverante. Não se apoie no seu eu para perseverar.
se apoie estritamente no poder de Deus que está sobre a tua vida. Deixa Deus agir e orientar você. Ele tem os melhores caminhos para que você possa alcançar a sua conquista. Seja perseverante. E Deus, Ele vai trazer sobre você muitas conquistas. Mas conquistas essas só acontecem na vida de quem é perseverante. Conquistas que vêm com a perseverança. Elas virão para mim, eu não tenho dúvida. Eu tenho certeza, vai vir para você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.